Beleza, galera? Boa noite a todos vocês que estão conosco, já conectados. Eu sou o professor Tércio Câmara, sou professor de Biologia do canal Educação, você já sabe, e toda quinta-feira nós estamos juntos, você aí através do IPTV ou através do YouTube, e eu aqui nos estúdios do canal Educação. Estamos juntos para mais uma aula de Biologia. E hoje nós vamos trabalhar, 22 de setembro de 2022, vamos trabalhar o assunto de engenharia genética. Professor, o que é que nós vamos estudar em engenharia genética? Nós vamos identificar o teste de DNA como sendo extremamente importante como ferramenta em casos de determinação de paternidade, de investigação criminal e também de identificação de indivíduos. Nós vamos começar, pessoal, né, falando aqui um pouquinho sobre o que é biotecnologia. Né? Biotecnologia é o que exatamente? Galera, de um modo geral, a gente entende que a biotecnologia é quando você tem o uso de organismos vivos ou componentes biológicos, tá? Que vão servir para produzir bens ou assegurar serviços que sejam de interesse do ser humano. Olha aí, mais uma vez, o ser humano se achando a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto, tá? Então, se for de interesse do ser humano, que seja produzido um bem ou que seja, tá certo? É assegurado um determinado serviço. Se for de interesse humano, tá feito, né? Beleza? Então, para isso eu uso conhecimentos. Para isso eu uso agentes biológicos. Isso me dá a possibilidade, através do conhecimento sobre biotecnologia, para produzir bens e para assegurar serviços, de novo, que sejam de interesse do ser humano. E eu estou mostrando isso aqui mais uma vez para vocês, está aí, ó. O conhecimento voltado para a área de microbiologia, bioquímica, genética, os agentes biológicos, micro-organismos, DNA, enzimas, anticorpos, né? E aí a biotecnologia vai me permitir produzir bens e assegurar serviços. Bens como alimentos, bebidas, serviços como purificação da água, tá? Tratamento de resíduos e assim vai. É o que vai me permitir, tá? Fazer tudo isso que eu estou acabando de falar para vocês. Tranquilo? Então, biotecnologia moderna. Como assim moderna, professor? A biologia molecular e a engenharia genética me dão total e absoluta possibilidade para que eu consiga construir o DNA recombinante. Por quê, professor? Porque é a partir da construção do DNA recombinante, tá? Que eu consigo fazer o que eu quiser. Ou seja, se tem DNA recombinante, se eu consigo produzir DNA recombinante, então eu consigo fazer manipulação desse DNA. Eu consigo fazer uma mudança, mexer nesse DNA, tá? Então, ó, é o termo usado para descrever algumas técnicas estas que são modernas em biologia molecular, tá? A fim de mudar a constituição genética das células, de tal modo que estas possam produzir novas substâncias. Galera, presta bem atenção. Olha só. Ô, Delbalde, volta aqui, por favor. Eu só vou poder
construir o DNA recombinante, eu só vou poder criar meu DNA recombinante se e somente se eu me utilizar de técnicas que vão permitir, tá, mudar esse DNA como eu quiser. Claro, dentro de algumas limitações, é óbvio, mas mudar como eu quiser. E aí eu posso produzir o transgênico, eu posso produzir o organismo geneticamente modificado, sem problema nenhum. Tá certo? Eu vou conseguir fazer isso através da técnica do DNA recombinante. Tranquilo, galera? Então, olha só. Bom, a genética molecular é o que me faz a biotecnologia acontecer. É o que permite que a biotecnologia aconteça. Essa é a genética molecular. Então, muito bem. Vamos observar um detalhe importante. Se eu tenho condições de manipular o genoma dos organismos, se eu tenho condições de transplantar genes de uma espécie para outra, o que me dá aí, portanto, o transgênico. Se eu tenho condições de construir sequências de DNA em laboratório, então, evidentemente, eu consigo obter de maneira muito tranquila, tá? De maneira muito tranquila, o DNA recombinante. Eu consigo eu consigo construir o DNA recombinante. Na construção do DNA recombinante, eu consigo fazer um monte de coisa que eu não conseguiria se eu não pudesse manipular esse DNA. Mas como eu consigo, então eu faço eu consigo mexer, eu consigo alterar muita coisa e construir a partir daí, e eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, tá? Como é o caso da insulina humana, como é o caso da soja transgênica e tantas outras coisas que a gente consegue fazer sem problema nenhum através da técnica do DNA recombinante, tá certo? Então vamos lá. A manipulação do DNA envolve muitas aplicações, né? Muitas aplicações. Professor, onde é que eu posso aplicar, não é, adequadamente o DNA recombinante? De que forma eu consigo aplicar esse DNA recombinante? Então, os avanços da engenharia genética vão me permitir que eu faça isso. Sem nenhum problema com relação. Onde é que eu vou utilizar isso aí? No aconselhamento genético. Eu vou utilizar isso daí para prevenir doenças hereditárias, para que eu possa dar um diagnóstico pré-natal sobre anomalias genéticas em fetos. As anomalias genéticas que podem e vão, com certeza, acontecer, muitas vezes sem você ter conhecimento da possibilidade disso acontecer. Identificar pessoas com base na análise do DNA. Se eu faço análise do DNA, eu consigo identificar uma pessoa. Por exemplo, alguém que cometeu um determinado crime. De alguma forma eu consegui pegar, tá certo? O DNA dessa pessoa. Professor, de alguma forma como? Sei lá. Eu peguei na cena do crime material biológico. Eu consegui coletar sangue, que não era da vítima, portanto, provavelmente é do criminoso. Eu consegui pegar restos de pele nas unhas da vítima, né? Uma outra possibilidade. Eu consegui pegar
Sêmen, porque a vítima, antes ou depois, eu não sei, de ser morta, foi estuprada. Então eu consegui pegar sêmen, enfim. Peguei material biológico. Eu tenho condições de identificar aquela pessoa através de seu DNA. Com isso também eu consigo fazer testes de paternidade e com isso também eu consigo produzir medicamentos. Exemplo? Exemplo, a insulina, filhinho. Exemplo, a insulina. Tá? A insulina é um exemplo clássico de que eu posso utilizar a tecnologia. Professor, o caso aí, por exemplo, da insulina, como seria? Galera, até o início da década de 80, mais ou menos, meados da década de 80, eu produzia insulina de que forma? Produzia insulina através do estímulo do pâncreas de animais suínos. Estímulo do pâncreas de animais suínos. Até o início da década de 80, presta atenção. De lá para cá, eu passei a ter como? Se eu estou conseguindo, não é? Fazer com que eu produza, eu consigo dominar a técnica da produção do DNA recombinante, então, obviamente, que eu vou conseguir produzir esse DNA recombinado do jeito que eu quiser. E uma das formas que eu queira isso acontecendo é produzindo insulina. E aí de lá para cá, filhinho, eu passei a produzir insulina de que forma? Através do DNA recombinante, né? Que eu coloquei numa bactéria, no plasmídio bacteriano, vou já mostrar como é que é isso. E aí eu passo agora a ter a possibilidade de, quando a bactéria sintetizar suas proteínas, uma das proteínas que a bactéria vai sintetizar é a insulina. Gente, rapidez, diminuição dos custos de produção, insulina mais específica e biocompatível. Por quê? Porque para eu poder inserir esse gene que produz insulina na bactéria, eu clonei o gene humano para poder fazer isso. E a clonagem desse gene humano me permitiu fazer isso aí. Produzir insulina. Foi exatamente a clonagem desse gene humano que eu inseri ali na bactéria. Percebe a importância disso? Olha aí como é que eu faço a técnica da eletroforese. Por exemplo, se eu quiser obter o que eu chamo de DNA fingerprint, que é a impressão digital do DNA. Eu pego esse DNA da vítima, tá? Submeto esses fragmentos do DNA em uma placa de gel de algarose, né, que é um carboidrato que eu tiro da parede celular de algas. Vai receber carga, uma corrente elétrica, cátodo e ânodo, carga positiva e negativa. Os fragmentos do DNA vão percorrer esse gel, se deslocando em direção ao polo positivo. Isso porque o DNA é carregado negativamente. Quando essa corrente elétrica é desligada, os fragmentos param em uma determinada posição. E aí eu aplico o brometo de etídio, que é o C21H2OBRN3, que é uma espécie de corante que vai aderir à molécula de DNA. E quando eu aplico sobre essa molécula de DNA uma luz ultravioleta, ela simplesmente floresce. É essa a imagem que você vai ver. Olha ela aí. E esse aqui, ó, é o aparelho que eu uso para fazer isso. É o aparelho que eu uso para fazer isso. Dessa maneira, eu obtenho o chamado DNA fingerprint, tá? DNA fingerprint.
Tá aí. Ou seja, galerinha, preste atenção. Não tem dificuldade nenhuma para fazer isso, não, gente. Tá? É hoje um procedimento relativamente simples. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Descubra aqui quem é o pai da criança. Se é o Daniel, que é o homem A, ou se é o Tiago, que é o homem B. Vamos ver quem é? Professor, como que eu vou saber disso? Isso é um teste de paternidade simplesinho. Você vai fazer isso comparando o DNA da criança que tu quer encontrar com o do homem, o que tiver maior bandas coincidentes. Pelo menos metade tem que coincidir. Claro, metade veio do pai e outra metade da mãe. Olha aí. Então eu tenho aqui, ó, esses 3 aí que estão coincidindo. Todos aí tem 6 bandas, todos. O da criança, 3 coincide com o do homem B, que é o Tiago. Então o Tiaguinho agora é quem? É o papai. Ó, os outros 3 tem que coincidir com o da mãe, ó. Aí os 3 da mãe, ó. Pronto. Então esse aqui é o novo pai do pedaço. Tiaguinho Dornelles é o novo pai do pedaço. Se você respondeu que é o homem B, meus parabéns. Você acertou. Então, gente, é um teste que tem uma precisão extremamente elevada. É só para a gente não dizer que não tem como falhar, porque também não é assim, né? É só para não dizer que não tem como falhar, porque tem. Mas olha, é uma possibilidade tão remota que é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que ter um teste desse, a não ser que o cara tenha feito de propósito, né? Que ele tenha dado propositadamente o resultado errado ou algo do tipo. Porque senão, meu irmão, a possibilidade de dar errado aí é mínima. Eu diria que é quase zero. Tá bom? Professor, dessa mesma forma, eu consigo identificar, por exemplo, um criminoso? Com certeza. O processo é o mesmo. Não tem uma mudança muito grande aí de uma cor para outra, não. Tá? O processo é o mesmo. Por quê? Porque como é que eu identifico isso? Porque eu pego e comparo essas mesmas bandas com a do criminoso. Ou eu estou suspeitando que o criminoso é o Chiquinho. Eu chamo o Chiquinho e digo, Chiquinho, pai, tu quer... Não, mas não foi eu não. Eu não estava nem na cena do crime. Não tem nada a ver com isso não, meu patrão. Chiquinho, pai, tu não quer doar aí material biológico para fazer o teste de DNA? Porque aí é o seguinte, cara, dando negativo, eu não olho mais nem para ti. Eu não olho mais nem para ti. Não, meu patrão, relaxa, eu vou fornecer. Aí fornece, deu negativo, tchau Chiquinho, pode ir embora viver sua vida. Ou a polícia não vai mais nem olhar para ele. Agora, se der positivo, ele não sai nem de lá. Se der positivo, ele não sai nem de lá. Tá? Isso aí você pode ter certeza. Então, o teste de DNA é importante para identificar pessoas, esclarecer dúvidas, mas pode também gerar implicações éticas. Às vezes, éticas tais como fornecer para uma determinada empresa um banco de dados com o nome de pessoas que eventualmente são pessoas potencialmente capazes de desenvolverem no futuro doenças terminais. Fornecer para uma pessoa uma informação sobre a sua estrutura biológica. Quer dizer, tudo isso são fatores muito importantes, que contam. São fatores que contam. Tá? E aí esses testes podem resultar em benefício para uns, mas pode também causar sérios problemas para outras pessoas. E a partir desse cara, do DNA recombinante, eu consigo obter os chamados organismos geneticamente modificados e os transgênicos.
Qual é a diferença, professor? Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é transgênico. Isso porque, para que seja chamado de organismo geneticamente modificado, basta que, para isso, seu material tenha sido modificado. Pode ser com organismo, entre organismos de uma mesma espécie ou de espécie diferente. O transgênico não. O transgênico não. O transgênico basta, você vai ter que ter gene de outra espécie, de espécies diferentes. Aí não é OGM, aí é transgênico. Não é OGM, é transgênico. Beleza? Muito bem. A nossa soja, galera, a nossa soja aqui do Piauí, ela é transgênica. A maior parte da nossa soja hoje, mais de 49% é transgênica. Soja, milho, são produtos que são hoje basicamente transgênicos. Para isso, para eu poder produzir o DNA recombinante, eu tenho que ter como ferramentas principais quem? O plasmídio, que é um DNA circular de bactérias, enzima de restrição, que cortam o DNA em pontos específicos, e já que eu cortei, eu preciso ligar de volta. Aí são as enzimas ligases, que vão unir fragmentos, pedaços de DNA. Olha aqui um exemplo para a gente poder entender melhor, né? Para a gente poder entender melhor, olha aí. Aí é um exemplo, ó. O cara pegou, cortou aqui e aqui para poder inserir um pedaço, né? E eu recoloco esse pedaço onde? Tá certo? Não, eu recoloco na bactéria. Quando essa bactéria se reproduzir, ela vai gerar plasmídios que apresentam aquilo que eu quero, ou seja, aquele gene que eu acabei colocando, inserindo. Então, tudo isso aqui é possível ser feito. Como é que eu vou conseguir fazer isso, professor? Através da obtenção do DNA recombinante, seguindo tudo isso que eu acabei de mostrar. Exemplo, bactéria transgênica produtora de quê? De insulina humana. Bactéria transgênica produtora de insulina humana. Olha aquilo que eu havia falado para vocês. Nós temos hoje uma grande quantidade no perfil da soja que nós temos. A nossa soja hoje, 49,6% dela é transgênica. Eu, na verdade, até chegar a dizer que é a cor mais difícil do mundo é você pegar a soja que não é transgênica. Esses dados aí estão provavelmente desatualizados. Milho, 31,4% é transgênico. Meu amigo, quando você encontra esse triângulo de bordas pretas, de cor amarela, com um T preto no meio, não está fazendo homenagem para o tércio, não, tá? Na verdade, se trata de um organismo que é transgênico. Professor, e por falar em transgênico, tem coisas boas e coisas ruins? Somente coisas boas? Somente coisas ruins? Como é que é isso? Gente, como tudo na vida, tem coisas boas e ruins. Não seria diferente no caso dos transgênicos. O que está do lado esquerdo são pontos positivos. O que está do lado direito são pontos negativos. Os pontos positivos, redução do custo de produção, menos despesas com agrotóxicos e adubos, essa é a ideia. Produção de alimentos ricos em proteínas e vitaminas. Produção de alimentos pobres em gordura trans. Alimentos contendo vacina, resistente a secas e geadas, que pode erradicar a fome no mundo. Esse aqui eu tenho minhas dúvidas. Isso é o teste que está falando, tá? Efeitos colaterais ainda desconhecidos no organismo humano. São pontos negativos, prejuízo ao ecossistema, criar superpragas, diminuir a biodiversidade, você vai plantar um organismo de uma característica só, monopolizar empresas estrangeiras, cobrando royalties para outros países,
eliminando assim os pequenos produtores que não conseguem acompanhar os preços e por isso aumenta o desemprego. Beleza? Galera, toda vez que a gente finaliza, eu faço questões. Não vai ser diferente agora. A primeira está na tela. Em 1997, pesquisadores criaram Poli, uma ovelha contendo o gene humano F9, responsável pela produção do fator 9 da coagulação e vital para indivíduos com hemofilia. Poli, assim como a famosa ovelha Dolly, foi gerada a partir da fusão de um óvulo anucleado com um fibroblasto fetal cultivado em laboratório, no qual o gene F9 foi previamente introduzido em seu genoma. De acordo com o texto, a ovelha Poli foi gerada pela fusão de um óvulo anucleado com uma célula submetida à técnica de... Queridos, 2 minutinhos e eu volto para comentar e gabaritar essa questão com vocês. Até já. Galera, tá aí. Se você marcou como gabarito a letra D de dado, acertou. Por quê? Ele está dizendo que o óvulo anucleado foi anucleado com uma célula de quê? Gente, se eu tirei o núcleo do óvulo, se eu quiser transformá-lo em zigoto, eu preciso inserir ali o quê? Um núcleo, mas um núcleo somático. Eu não posso inserir um núcleo haploide, tem que ser diploide. E como é o nome desse processo? Transgenia. Portanto, gabarito, letra D de dado, aí não tem nem o que discutir, é tranquilaço, cara. Sabe, aí é show, hein? Olha a questão de número 2. A Escherichia coli é o micro-organismo mais estudado por cientistas no mundo todo. Não somente pela importância de seu combate pelos órgãos promotores da saúde pública, devido às doenças intestinais causadas por essa bactéria, mas fundamentalmente porque a Escherichia coli é muito utilizada em técnicas de engenharia genética. Na técnica do DNA recombinante, a Escherichia coli é amplamente utilizada devido... Pessoal, por que eu uso esse tipo de bactéria, pessoal? Veja, o que eu estou querendo ver com vocês? Estou perguntando para vocês. É possível eu utilizá-la na tecnologia do DNA recombinante? Quer dizer, se por um lado eu estou estudando exatamente porque ela causa desconfortos intestinais, problemas intestinais,
e aí por isso é importante que eu estude. Por outro lado também, é uma bactéria que eu utilizo com uma certa facilidade, tranquilidade, de usá-la para retirar seu plasmídio e ali inserir um gene, não é? Por exemplo, de insulina, para que seja produzida a insulina. Então eu tenho aí um outro lado da história toda, né? Tranquilo, galera? Então, eu vou pedir 2 minutos para a gente poder gabaritar essa questão. Quando eu voltar, eu comento com vocês e dou o gabarito correto. Até já. Galera, se você marcou como gabarito letra C, acertou, né? A presença do plasmídio, como eu tinha dito. Aqui eu cantei a pedra para vocês. Do plasmídio bacteriano, né? Ao qual são incorporados genes de interesse econômico ou médico, que passam a se expressar nas bactérias geneticamente modificadas, acarretando a produção de proteínas específicas, a exemplo do que nós falamos no caso da insulina humana. Claro, né, gente? Aí é tranquilo demais. Vamos para 3? Vamos para a próxima? Então vamos. O exame de paternidade, esquematizado abaixo, é muito utilizado na medicina forense e baseia-se na identificação de trechos de DNA humano, que variam muito entre pessoas de uma população e são conhecidos como VNTR, que é o número variável de repetições em sequência. Com base no resultado da figura abaixo, assinale a alternativa correta. Você está vendo essa imagem aqui? E essa mesma imagem eu botei aqui, ó. Tá aí. E aí ele pede exatamente para você marcar a alternativa correta. Ou seja, qual dessas aí que você está vendo, A, B, C, D e E, é a resposta correta? É isso que ele está perguntando. 2 minutos e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já.
galerinha, tá aí, ó. Gente, o que é que você tem que verificar? Se você tiver o número, você tem que ter, por exemplo, aqui ele tem, vamos supor que ele tenha 6 bandas. Então, 3 tem que coincidir com o pai, 3 tem que coincidir com a mãe. Portanto, letra C para a questão de número 3. Vamos para 4? A penúltima de hoje? Vamos lá? Olha o que ele está dizendo, gente. A figura abaixo ilustra os padrões VNTR de 4 pessoas envolvidas. A vítima V e 3 suspeitos, 1, 2 e 3. Em uma investigação policial e de uma prova P coletada no local do crime. Considerando as afirmações e a figura acima apresentada, responda. Aí eu coloquei 3 alternativas. Não é para marcar, é para responder. A qual dos suspeitos pertence à prova? Justifique sua resposta. Que tipo de material pode ser coletado e servir de prova em um caso como esse? E por que os resultados desse tipo de análise têm alto grau de confiabilidade? 2 minutinhos e eu volto com a penúltima questão de hoje. Até já. Muito bem, muito bem. Voltamos. Vamos lá. Galerinha, aqui não tem nada de gabarito, as respostas estão aqui. Suspeito é o 3, porque os padrões VNTR presentes no suspeito e na prova devem corresponder, devem bater, devem coincidir. Letra B. Qualquer tecido do indivíduo que contenha célula nucleada. Tá certo? Sangue, fio de cabelo, enfim, pele, sêmen, saliva, qualquer coisa que contenha célula nucleada. E C, devido à exclusividade do DNA, cada indivíduo apresenta sequências repetitivas específicas. Ou seja, é por isso que eu sei que é tão certinho o DNA. É por isso que eu confio, por isso tem alta confiabilidade. Beleza? Vamos para a última de hoje? Galera, essa questão não é para você responder, essa questão é para você copiar. Não é para responder.
É para você, para casa. Por isso, eu vou te dar um minutinho para você copiar e eu volto para encerrar a nossa aula de hoje. Queridos, eis aí, portanto, a nossa última questãozinha, e não é para responder, como eu tinha dito, porque se trata de uma questão que é para casa, é apenas para você copiar e fazer em casa. Beleza, galera? Meus queridos, infelizmente o nosso tempo encerrou, nós não temos mais tempo para a nossa aula de hoje, mas quero deixar para vocês um forte abraço. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos. Até lá.